Já estamos de volta nesta edição do TV Mar News. Agora passamos inclusive de 8 da manhã, 50 minutos em Maceió. E você que está saindo de casa, de alguma maneira está nos acompanhando pela internet, pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar, pelas nossas redes sociais. Receba mais uma vez o nosso forte abraço. Muito obrigado por essa parceria e pela audiência. Neste bloco nós vamos conversar aqui no estúdio com a Jamile Coelho, que é advogada e que faz parte também da Comissão Especial da Reforma Política do Conselho Federal da OAB. Um tema relevante para a classe e que traz para a sociedade também algumas diretrizes. Jamile, parabéns, eu gostaria inclusive inicialmente de te cumprimentar e agradecer pela sua presença aqui no estúdio. Eu gostaria que você falasse quais as diretrizes que essa reforma política do Conselho Federal da OAB acaba podendo promover para a classe e para a sociedade. Bom dia. Bom dia. A intenção é exatamente ver quais são as diretrizes da sociedade, né? Eu faço parte da Comissão da Reforma Política e um dos objetivos é ouvir em todas as seccionais através de audiência pública, que é o que vai acontecer amanhã na OAB, aqui no Conselho da OAB, a partir das 8h30 da manhã, qual é a opinião da opinião pública mesmo, né? Existirão 5 debatedores, nós falaremos sobre os 5 eixos temáticos mais importantes da reforma política, porque são milhares de projetos já em trâmite, e alguns mais importantes, como a alteração do sistema de votação para o sistema distrital misto, que inclusive é um sistema bastante defendido pelo ministro Barroso, né, hoje no TSE. O voto impresso, que seria a confirmação desse voto, do voto da urna eletrônica, também na forma impressa. As candidaturas avulsas, que são as candidaturas que não precisam de filiação partidária. Financiamento público, que é sempre uma polêmica, né? Porque você já tem o dinheiro público envolvido e financiando as campanhas. E um eixo muito importante é a participação da mulher na política, né? Da importância dos 30%, do respeito da cota de gênero em 30% e também dos 30% do financiamento. Então, o objetivo, a gente vai falar sobre esses temas, né? Não vai exaurir esse tema, e o mais importante é abrir para as pessoas que estarão inscritas, que se inscreveram já e que amanhã podem se inscrever para falar, para coletar a opinião da sociedade. A participação das seccionais, como você citou, Jamile, eu gostaria que você trouxesse para o nosso cenário como é que anda o posicionamento da OAB Seccional Alagoas durante essas movimentações que ocorrem, que pode trazer mudanças, sim, nessa abertura de espaço, que eu acredito que é o principal objetivo de tudo isso. Amanhã terão debatedores que vão falar contra e a favor. Certo. Né? Contra, então, isso tem gerado divisões? Tem gerado divisões, exatamente. Tem gerado divisões em relação a custos, em relação a ideologias, em relação a posições de representatividade, né? Amanhã, por exemplo, iremos discutir se o sistema distrital misto ele amplia ou diminui a representatividade das minorias, por exemplo, né? Porque o sistema distrital ele divide a forma como se elegem os representantes das câmaras legislativas. Né? Um pedaço pelo distrito e um pedaço pelo sistema proporcional, como é hoje. Há quem defenda e há quem seja contra. Então, a intenção dessas audiências públicas é exatamente unificar a opinião da sociedade, tomar a opinião da sociedade, unificar isso e apresentar um relatório para o Conselho Federal, para que aí a gente diga qual é a posição da OAB. Esse seria, então, o próximo passo, depois da audiência, né? Ouvir a sociedade, filtrar aquilo que precisa ser considerado como ponto relevante nesse posicionamento da sociedade e levar até o Conselho Federal. Exatamente, porque assim, a doutrina, né, tem de todas as posições. Mas e o que é que o povo quer? Porque no final nós somos o destinatário, né, e o maior beneficiário dessa norma. Né? E a intenção é que a sociedade venha participar mesmo, porque não tem como mudar a política sem ser através da política, não existe outra forma. Né? E eu fico brincando assim que o tipo de discussão na política é como se fosse reunião de condomínio. Quem não comparece, aceite o que os outros vão decidir. E os outros sequer, às vezes, são a maioria. Jamile, a respeito dessa promoção, onde se tem
uma audiência com a participação da sociedade. Como é que tem sido esse interesse do público? Tem sido dentro daquela estimativa esperada por vocês da OAB, por você que faz parte dessa comissão especial da reforma política? Esse interesse tem sido também uma crescente aqui em Alagoas, por exemplo? O que é que vocês esperam para amanhã, por exemplo? Tem sido uma crescente. Esperamos amanhã a sala do Conselho lotada. Convidamos a todos aí amanhã, 8h30. E tem sido uma grande surpresa, na verdade, nas outras unidades da federação. Já tivemos no Paraná, já tivemos na Paraíba, tivemos ontem em Pernambuco e as inscrições superam as expectativas, né? De uma forma ou de outra, as redes sociais fizeram que mais pessoas se interessassem Sim. pela política. Essa última eleição foi um marco, né? Foi diferente de tudo que se viu. Eu já faço direito eleitoral, já milito na área há alguns anos, e foi diferente de tudo que se viu, né? Um ponto de inflexão. A gente não sabe se isso vai se repetir nos próximos pleitos, mas com certeza a participação da sociedade tem sido maior e o interessante é isso, né? Porque o que a gente faz ao votar é conferir um mandato, é uma procuração mesmo que a gente dá para uma pessoa falar em nosso nome. Então, o Congresso, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores, são nossos representantes, fomos nós que os colocamos ali, né? Não adianta dizer, esse Congresso não me representa, essa Assembleia não me representa, essa Câmara de Vereadores não representa. Representa porque fomos nós. Então, quanto mais conhecimento tivermos, quanto mais conhecermos as pessoas que queremos colocar lá, mais interessante vai ser para a sociedade. Quando se fala de audiências e que cada estado tem buscado os seus meios para ouvir a sociedade, como amanhã, por exemplo, a OAB Seccional Alagoas estará promovendo essa audiência pública, como padronizar essa linguagem depois de cada demanda, dependendo de cada realidade que cada estado vive, para poder aplicar na prática, vindo de federal para regional, as decisões para padronizar essa situação? O que a gente fez inicialmente foi padronizar os eixos, né? Porque assim, existem diversos projetos sobre várias pautas políticas. Então, o que a gente fez foi padronizar os eixos temáticos. Isso. Os aspectos polêmicos do financiamento de campanha, a importância da cota de gênero, que a legislação fala em cota de gênero, mas como é normalmente as mulheres que participam menos. E aí, nesse caso, estamos em minoria, apesar de sermos a maioria do eleitorado, né? E a metade da população. O voto impresso, que vez por outra volta à baila, e sempre é um custo financeiro muito grande para o tribunal eleitoral para refazer todo o sistema de votação com essa votação impressa. A candidatura avulsa, que não é simplesmente a gente decidir que uma pessoa pode ser candidata, tem que se decidir os mecanismos pelos quais ela vai entrar naquela campanha, como se distribui financiamento de campanha, toda a base do sistema legislativo da gente, distribuição de tempo, distribuição de fundo de campanha, é feita com base em bancadas partidárias. Apesar de hoje o partido ser organizado, ele é muito importante no sistema como um todo. Então, assim, não dá para permitir a candidatura avulsa sem mexer em diversas outras situações na legislação. Sim. E, por fim, já falei de financiamento de campanha, candidatura avulsa, voto impresso, participação dos gêneros, o sistema distrital misto, que não é simplesmente uma alteração de votação. Sim. É toda uma mudança de costume, toda uma mudança de cultura, né? Porque seria alguma coisa que se aproxima, por exemplo, do sistema como é nos Estados Unidos. Era isso que eu ia perguntar na sequência, porque a pergunta chegou pelo WhatsApp da TV Mar Canal 25. As questões relacionadas ao voto distrital. Eu gostaria que você falasse exatamente o que é o voto distrital, para quem ainda desconhece, padrão, inclusive, já copiado, né, como você citou, bem utilizado nos Estados Unidos, mas o voto distrital seria também uma alternativa, e o que é esse voto, por exemplo, para tentar padronizar uma mudança de conceito político aqui no Brasil? Pronto. Esse vai ser o meu tema amanhã, por acaso falarei sobre isso. Em resumo, o que é o voto distrital? Hoje nós elegemos nossas cadeiras para o Legislativo através do sistema proporcional, né? Nós dividimos os votos válidos pelo número de cadeiras e a gente encontra o quociente eleitoral. Certo. E todo partido que atinge aquele quociente eleitoral, ele elege ele fica com uma cadeira. Ele elege um candidato e em coligação. O voto distrital, a gente vai pegar esse número de cadeiras pela proposta que existe hoje, que é um projeto de lei do senador José Serra,
encampada pelo TSE com algumas alterações, dividir o número de cadeiras na metade, e metade disso seria pelo voto distrital e metade disso seria pelo voto proporcional, como a gente conhece. Então, a pessoa votaria em 2 candidatos. O que é o sistema distrital? Alagoas, por exemplo, são 102 municípios e seria dividido em 5 distritos, por exemplo. Na verdade, a gente tem um problema. Nós temos 9 cadeiras no Congresso. Certo. Então, o primeiro problema que se apresenta nesse projeto, a metade é a metade maior ou a metade menor? Teríamos 5 distritos ou 4 distritos? Então, são essas pequenas, essas pequenas nuances que a gente vai debater amanhã. Mas digamos que sejam 5 distritos. Então, Alagoas seria dividida em 5 distritos e cada parlamentar seria representante de um distrito. Teríamos, digamos, microgovernadores que representariam aquela situação daqueles determinados municípios, né? Que tenham uma economia parecida, cada distrito deverá ficar com mais ou menos o mesmo número de habitantes, que tenham uma identidade cultural. A proposta é que seja feita através de critérios do IBGE, né? Não é tão simples. Por isso que é uma mudança de cultura. Aqui, por exemplo, em Maceió, nós temos 21 vereadores, né? Dividiríamos também Maceió em quantos distritos? Em 10 ou em 11? Sim. Né? E teríamos microprefeitos. Não é esse o termo técnico, mas é como se fosse isso. Você vai, por exemplo, muito aleatoriamente, teríamos um distrito aqui, Jatiuca, Ponta Verde, Pajuçara, Cruz das Almas. Isso seria um distrito. Certo. E ali teria um representante daquela situação na Câmara de Vereadores. A metade seria pelo voto distrital e a outra metade seria pelo voto proporcional, como a gente sabe. Será uma mudança mesmo, caso aconteça, uma mudança de comportamento, até nos conceitos históricos mesmo daquilo que já foi aplicado, e acredito que é uma medida que deveria chegar assim de uma maneira bem mais ampla para a sociedade e colocar em votação, colocar em discussão esse tipo de tema. Amanhã a audiência a partir de 8h30? A partir de 8h30 na sala do Conselho da OAB, aqui em Jacarecica. E aguardamos a participação de todos, né? Que todos se interessem realmente, porque não há como a gente mudar sem a política realmente sem participar dela. Quantas pessoas participando no total em termos de formando a mesa nessa audiência? São pelo menos 10 debatedores, 10 né? debatedores, são 5 temas, cada um com 2, mas o importante é que a gente ouça realmente a opinião da sociedade. Nós vamos falar, nós vamos dar uma abordagem sobre o tema e esperamos a opinião de todos aí. Muito bem, conversamos então com a Jamile Coelho, ela que é advogada, faz parte da Comissão Especial da Reforma Política do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Conversou aqui com a gente no estúdio. Jamile, muito obrigado pela presença. Amanhã espero que a sociedade compareça nesta audiência, nesse momento que é tão importante para levar o cenário de Alagoas para uma discussão bem mais aprofundada com outras federações. Muito obrigado. Obrigada a você. No próximo dia 5, Fernando Palmeira acompanhando tudo. Teremos a Corrida do Idoso. Acompanhe todos os detalhes. Dia 1º de outubro é o dia em que se comemora o Dia do Idoso. Mas aqui em Maceió, aqui no Vera Arruda, vai acontecer uma caminhada especialmente no dia 5. E quem está aqui para lhe convidar para essa grande comemoração do Dia do Idoso é Eveline Cruz, integrante do Clube Vida Criativa. Vamos ouvir esse convite especial, sorridente, feliz, maravilhosa. Como é que está essa programação? Para a gente é um prazer aqui estar com a TV Mar. A programação vai ser dia 5 de outubro, uma grande festa com apoio da Prefeitura de Maceió e iniciativa privada. Nós estamos com mais de 15 empresas abraçando essa causa. Nós vamos fazer uma caminhada linda aqui no Corredor Vera Arruda. Vamos partir lá do trechinho ali do Harmony e vamos chegar aqui até a praia para curtir esse mar de Pajuçara. E vai ser um momento bem especial. Muitas atrações, muita movimentação. Agora, o que é que realmente consta da programação? Vamos lá. A nossa programação, ela consiste, claro, no exercício físico, que é a caminhada. Vão ser 1.000 metros, né, 1 quilômetro apenas. Mas durante esse percurso nós vamos estar plantando 200 mudas de flores no Corredor Vera Arruda. Então, cada participante vai poder dar sua contribuição numa construção de um espaço público mais paisagístico. E tem um critério de inscrições aí para ordenar a coisa, né? Sim, claro. Tanto pelo site clubevidacriativa.com.br, quanto na nossa sede lá no Jaraguá. Vocês podem todos se inscrever, são todos convidados. É gratuito
apenas 1 quilo de alimento não perecível, porque a gente vai estar beneficiando aí os idosos nos asilos. Pois é, e aqui inclusive nós estamos bem pertinho dela, a Nise da Silveira, o Orgulho. Ela tem a melhor idade, muito embora já está no plano espiritual, mas deixa aí pra gente também essa mensagem saudável, de vida, Mens Sana in Corpore Sano, essa revolucionária, também é símbolo da melhor idade e que reforça esse nosso convite. Que chova, como está chovendo agora, e que faça sol, venha também participar. Dia 5, Dia do Idoso, aqui no Vera Arruda, de onde falou Fernando Palmeira com as imagens de Chico Nogueira para a Telemar da organização Arnon de Melo, no canal 25 da NET. Muito bem, meu amigo Fernando Palmeira, daqui a pouco você volta aqui no decorrer da programação da TV Mar Canal 25, emissora da organização Arnon de Melo. Podemos aqui via Skype, quero conversar com o Lailo, né? O entrevistado topou falar no dia 1º de outubro com a gente, né? E nós estamos aqui com o prazer de conversar com ele, até porque quando se fala, inclusive, do trabalho bilíngue hoje aqui no Brasil, essa cadeia tem crescido bastante, Lailo. Eu gostaria que você falasse aqui para o público em Maceió, estamos na região Nordeste, para o nosso público aqui no TV Mar News. Bom dia para você. Bom dia para você, bom dia, ouvintes. Então, primeiro é um honor para ser aqui. Eu sou canadense, mas aqui moro em São Paulo. Trabalhando em educação no Brasil, mais ou menos 18 anos, e a maioria do tempo aqui em São Paulo, em escolas bilíngues. Então, a gente tem um crescimento grande no país, em escolas bilíngues internacionais, mas agora, nos últimos 2 ou 3 anos, a gente vê uma bomba no Nordeste. Então, a gente tem várias razões por isso, mas principalmente 3 razões pensando isso, principalmente no Nordeste. Primeiro, por 2 anos aqui no Brasil, nós temos olhos em educação. A gente está olhando a reforma da educação desde o Dilma com o BNCC, depois Temer com o ensino médio, e tratado de maneira de todo mundo está olhando e vendo e falando sobre isso, jornais, pais, revistas, etc. Mas esse foi tratado de uma forma de uma perda de internalização pelo brasileiro. E essa educação brasileira que não presta mais, esse foi mudado nos últimos 2 anos. E agora todo mundo falando da educação mudou isso. Segundo, historicamente e economicamente, o Nordeste não foi o foco, nunca foi o foco das escolas internacionais e bilíngues no país. Foi Sul e Sudeste. Porque o movimento das escolas bilíngues surgiu do movimento das escolas internacionais aqui do São Paulo, onde a gente tem concentração das escolas internacionais. A gente tem escolas americanos, alemãos, britânicos, não tem canadense ainda, mas... E tem mínimo representante dessas escolas no Nordeste. Nós temos em 2 lugares só. Em Bahia, nós temos a Escola PAC americana, em Salvador, e no Recife, em Pernambuco, a gente tem a escola americana. Então, esse investimento sempre foi menor em Nordeste e quer criar, como sempre, a polarização do nosso país, deixando nossos colegas Norte e Nordeste fora disso. Mas, qual aconteceu? Um movimento dos pais, entre aspas, o elite, pessoas com grana, com dinheiro, com poder executivo, quem quer esse tipo de escola bilíngue no Nordeste também. E a terceira razão vem o comercializante, o mercado, um negócio, um nicho dessas escolas, e as companhias veem isso e fez, se esses pais querem, vamos criar. Então, esses 3 anos a gente sabe, foi o movimento das escolas bilíngues no Brasil, mas nos últimos 2 anos no Nordeste. Lailo, você citou a importância dos pais para poder trazer para o Nordeste, nesses 2 polos, em Salvador, como você colocou, em Recife, fica aqui vizinho a Alagoas, mas a participação dos pais, o que é que eles precisam ficar atentos na educação bilíngue dos filhos? Bom, excelente, muito bom, muito importante essa pergunta. Primeiro, os pontos principais para os pais, quando esse boom comercializado da escola bilíngue, eles precisam verificar 2 coisas gerais: a qualidade do programa e credibilidade do programa. Eles estão olhando. Propostas comerciais, são bombardeadas, é difícil essa palavra, mas não são pelos pais, mas pelas escolas que compram sistemas, que eles querem entregar uma cardápio completa. Então, os pais precisam olhar vários pontos.
resultado do programa. Tanto das coisas de matemática, língua portuguesa, e também do crescimento e achievement, se fala growth, crescimento do inglês na escola. Como eles medem isso e como eles show isso, o resultado. Segundo, quanto tempo do programa tem. É uma nova escola, a escola tem história, vem da escola de línguas e mudou. Segunda, investimento feito pela escola para os professores. A gente sabe uma coisa, o pai precisa entender isso. Pode ser um diretor, como eu sou, um diretor maravilhoso, pode ser uma escola fantástica, com piscina, tudo isso. Mas qual faz a diferença da educação, em qualquer lugar, é o professor mesmo. Pode ser uma escola mais ou menos com um professor excelente, e seu filho vai aprender bastante. Então, a gente olhar como e quanto e como é feito esse investimento na parte do professor. Com tanta reforma, como a escola está mudando com o professor? Se isso acontece uma vez por mês, nada vai mudar. Outra coisa, participação do pai no programa e engajamento do pai. A escola é uma comunidade, é uma parte da comunidade. Pai entrega a filho embora e não faz nada, ou ele vai só para a festa junina. Como é isso? É uma outra coisa que eles precisam olhar. Pai mais presente no programa e resultados, o filho vai melhor. É sempre uma parceria, escola com pai. E olha, tempo eles vão ter no inglês. Essa é uma questão essencial. Eles vão ter 1 hora por dia, eles vão ter 45 minutos, eles vão ter matéria. Para definir uma escola bilíngue versus uma escola de línguas, então, várias brasileiras estudam línguas, bilíngue tem matéria, tem assunto, tem história, geografia, tem matemática. E a gente faz engajamento da criança atrás de, sei lá, círculo da água, ou história dos, sei lá, Brasil. E a gente escondia as coisas do inglês, ou francês, ou qualquer língua. E a criança não sabe ele está estudando o inglês, mas ele produz. Então, o pai precisa ter olhar isso para olhar como ele está fazendo o conteúdo. Ele vai testar em inglês só, o conteúdo só. Então, tem várias coisas que precisa olhar. Ou simplesmente eles têm inglês como língua, gramática, como escola tradicional 5 vezes por semana. Esse olhar eles precisam ter. Porque é um problema nós temos no Brasil, não é problema, desafio nós temos quando eles criam esse tipo de aula bilíngue, como mais uma aula, capoeira, cerâmica bilíngue. E não é isso. Esse está enganando os pais, vendendo uma coisa e entregando outra. O pai precisa ser experto nisso, tá? Lailo, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Você que está em São Paulo, a educação bilíngue é um assunto que tem crescido muito e nós não poderíamos deixar de trazer esse assunto para o público do Nordeste, para o público aqui de Alagoas, necessariamente de todo o planeta pela internet. Muito obrigado. Bom dia. Um abraço, então. Conversamos aqui com Lailo Gordon French. Daqui a pouco nós vamos continuar aqui trazendo mais educação nesta edição do TV Mar News, o quadro Saber em Debate com o professor Luiz André, que vai trazer detalhes. Olha, semana passada nós anunciamos que o Saber em Debate criou um livro com as principais temáticas para quem está em preparação para o Enem. Daqui a pouco você vai acompanhar todos os detalhes com a participação do professor Luiz André, logo depois do intervalo. Voltamos já.